como Jesus me fez entender que eu precisava vencer a obesidade. Gente, eu vou contar isso pra vocês, mas primeiro eu preciso contar um pouco como eu fiquei obesa. E o que aconteceu? Eu sempre lutei com a balança e eu sempre fui da igreja. Só que eu sempre fui da igreja porque a minha mãe era da igreja, não porque de fato eu tinha vivido uma experiência com Jesus. Então, aos 20 anos, eu me afastei da igreja e fui fazer tudo que eu não deveria ter feito. Desculpa, Deus. Mas enfim, eu sei que eu sou perdoada. Mas eu passei 7 anos afastada da igreja. E aos 24 anos, a minha mãe ficou muito doente. Muito doente. Minha mãe precisou retirar os 2 rins. E ali foi o auge quando eu fiquei muito depressiva e muito ansiosa. Porque eu precisei morar sozinha aos 24 anos. Eu sempre tinha morado com a minha mãe sempre fez tudo pra mim. Eu nunca tinha, gente, lavado uma roupa antes de morar sozinha. Eu era extremamente mimada. E ali o meu mundo acabou. E eu cheguei ao auge da obesidade, com 145 quilos. E uma coisa que eu preciso falar pra vocês é que eu sempre achei que eu precisava provar tudo para as pessoas. Então a minha felicidade estava na minha vida profissional. A minha felicidade era o que eu ia alcançar profissionalmente. Meu sonho sempre foi juíza. E pra mim eu só iria ser feliz depois que eu virasse juíza. E eu sempre estudei muito. Mas isso só me fazia comer mais as minhas emoções, porque me gerava extrema ansiedade. E aí com a doença da minha mãe, ficou uma coisa incontrolável. E aí minha mãe ficou 2 anos ali na luta contra essa doença. E aí a minha prima um dia foi para uma igreja e me convidou para ir a essa igreja. E quando eu comecei a ir nessa igreja, eu fui convidada para ir num encontro com Deus. E durante esse período eu comecei a ter experiências com Deus que eu não sabia que era possível. Porque, de fato, eu ouvia falar de Jesus, mas eu não tinha vivido um encontro com Ele. E eu tive um encontro com Ele, gente. Aconteceu coisas, assim, surreais que só quem vive de fato o encontro com Deus, consegue entender do que eu tô falando. E ali, a partir daquele momento que eu conheci Jesus, eu comecei a ir pra igreja. E Jesus começou a me mostrar que eu era amada. Que eu não era uma pessoa rejeitada, porque eu sempre me senti rejeitada. E um adendo, eu sempre senti um espírito de rejeição muito grande e eu nunca entendia o porquê. E aí eu comecei a deixar Deus trabalhar na minha vida. E eu lembro exatamente que eu falei assim pra Deus: Deus, eu tô voltando pra você, então me molda conforme a sua vontade. E ali, isso faz mais ou menos 2 anos, Deus começou a me moldar conforme a vontade dele. E, gente, não foi fácil, tá? Porque aceitar ser moldada por o Senhor é saber que vai passar por um processo. E um processo muito difícil. E durante esse processo que eu fui moldada por Deus, Deus começou a revelar várias situações da minha vida. E eu comecei a descobrir que eu já tinha sofrido abusos físicos, sexuais, psicológicos, que eu tinha um espírito muito grande de rejeição por coisas que tinham acontecido na minha infância com os meus pais e eu não sabia. Deus foi me revelando conforme eu fui me aprofundando nas coisas dele. Situações que eu me coloquei ao longo da minha vida e que me levaram a tentar me proteger. Eu botava minha vida totalmente no profissional porque aquela seria uma segurança pra mim, não sei se vocês entendem. E aí, enfim, eu comecei a passar por esse período de libertação mesmo. Jesus foi me libertando. Jesus foi me fazendo entender que eu era amada, que eu não era rejeitada, que ele nunca tinha me abandonado, que por mais que eu não tivesse um pai terreno que me amasse, eu tinha um pai celestial que fazia tudo por mim. E durante esse período, Jesus foi me curando e me transformando. E ali eu fui entendendo que Deus estava curando por dentro. Mas eu precisava também cuidar do meu físico, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. E se eu falo que o meu corpo é templo do Espírito Santo, como eu vou maltratar o templo do Espírito Santo, sabe? E eu comecei a entender que eu precisava cuidar de mim. E Deus foi botando outros sonhos. Eu nunca sonhei em casar, eu nunca sonhei em ter uma família. Gente, se você falasse pra mim, Camila, eu vou casar. Gente, eu tinha nervoso.
Eu tinha nervoso, eu me tremia inteira. Eu falava, casamento tá repreendido em nome de Jesus. Se um dia eu quiser ter um filho, eu faço uma inseminação artificial, eu adoto. Porque esse não era o que ia me trazer felicidade. E Deus foi restaurando sonhos e botando sonhos que eu nem sabia que tinha. Hoje o meu sonho é ter minha família. E eu sei que se eu quiser ter um filho um dia, eu preciso emagrecer, eu preciso cuidar do meu filho. Eu preciso estar bem para ter uma criança, ter um filho. E eu comecei a entender que o meu emagrecimento seria muito além da estética, sabe? Enfim, e aí eu passei a ser moldada por Deus de fato. Passei por um período muito difícil, mas eu me entreguei nas mãos de Deus, porque eu falei assim, Deus, faz conforme a sua vontade, porque eu já morri para os meus sonhos, eu quero viver os seus sonhos para minha vida. E eu sei que, gente, para que eu vou viver a boa se eu posso viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A Bíblia fala que Deus faz tudo de forma boa, perfeita e agradável. E se Deus faz assim, cara, eu tô ali, faz Deus conforme a sua vontade. E eu passei a entender isso. E aí eu fui me curando dos meus traumas, eu procurei ajuda, eu comecei a fazer psicanálise, encarar os meus traumas de frente, porque Deus usa os profissionais e eu entendi que eu precisava de ajuda profissional. Deus foi me mostrando que eu precisava ter intimidade e precisava permitir que as pessoas certas entrassem na minha vida. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu desconfiava das pessoas. E eu nunca me sentia pertencente a grupos. Eu sempre me sentia excluída. Mas eu entendi que Deus estava me preparando para me colocar nos lugares certos. E a partir do momento que Deus me libertou do espírito de rejeição, que eu aceitei ser liberta, de fato, Deus me levou ao lugar certo e hoje eu tenho vários amigos, eu moro no lugar que eu gosto, eu estou numa igreja que eu amo. E Deus mudou a minha vida por completo. Deus restabeleceu o meu relacionamento com a minha mãe. Eu perdoei o meu pai por questões íntimas que um dia, se vocês quiserem, eu posso vir aqui dar meu testemunho pra vocês. E, gente, é muita história. Eu teria que, assim, 1 hora pra contar com detalhes tudo que Deus fez na minha vida. E eu tô falando de forma superficial. Mas o que eu queria te falar é que se eu venci, eu era uma improvável. Gente, eu era literalmente uma improvável, assim. O que Deus fez comigo é algo sobrenatural, porque se você me olhasse há 2 anos atrás, eu era uma improvável. E Deus restaurou meus sonhos, restaurou a minha história, restaurou o meu relacionamento com a minha família, restaurou o meu relacionamento com Ele, me deu novos sonhos, me fez querer vencer e me expor, porque, gente, eu me escondia do mundo. Eu tinha vergonha de ir na padaria, vergonha das pessoas me verem. E hoje eu tô aqui me expondo na internet pra vocês, porque eu sei que a minha história pode alcançar pessoas que passaram pela mesma coisa e que estão passando pela mesma coisa. Então Deus também pode restaurar a sua história. Eu não sei qual é a sua história, mas Deus pode restaurar. Enfim, eu sei que esse vídeo ficou muito grande, mas se vocês quiserem, depois eu posso vir aqui. Eu nem sei se alguém vai assistir isso, mas se puder alcançar uma pessoa e a minha história puder ajudar essa uma pessoa, eu só queria te falar que você pode vencer a obesidade. Você só precisa dar o primeiro passo. E conta comigo pra isso. É isso, gente!